Olha só, dessa boca coletora, lembra no nosso desenho aqui, ó, que tem a boca coletora, a sarjeta, tá? Bom, então, a água que vem da boca coletora, ela vai para onde? Vai para a rede de drenagem que está enterrado aqui, ó, tá? Está debaixo da rua. Então, olha só, como que ela vai chegar nessa rede de drenagem? Tá? Normalmente tem um dispositivo que a gente chama de PV, poço de visita. O que é o poço de visita? A gente colocou aqui essa bolinha azul e verde, né? Então, olha só, tem a sarjeta que vem aqui, azulzinho, foi engolida pela boca coletora vazão, aí ela vai ser direcionada por esse ramal de ligação para esse ponto aqui verde e azul, que é o nosso PV. O que é esse PV? Né? Significa poço de visita, tá? Então, ele tem algumas funções, ok? Primeira função, conectar as nossas redes de drenagem. Tá? Então, vai a partir dele aqui sair uma rede de drenagem, então vai conectar essa rede de drenagem. Tá? Ah, mudei o diâmetro da minha rede de drenagem. Tem que ter um PV ali para essa mudança de diâmetro. Mudei a direção da rede de drenagem, vai ter que ter um PV. O tubo não vai fazer curva, né? Então, vou ter que fazer um PV ali para fazer essa inflexão. Tá? Ah, vai mudar a declividade da rede de drenagem. Tem que colocar um PV para eu fazer uma nova declividade daquele ponto para frente. Tá? Outro ponto muito importante, né, que é a parte de limpeza e manutenção da rede. Então, o PV é justamente o ponto de acesso, como o nome diz, ponto de visita, para a gente fazer essa manutenção da rede. Ó. Então, essa rede aqui precisa ser limpa de tempos em tempos, vai parando material aqui dentro. Tá? Por isso que esses PVs também, eles possuem uma distância máxima recomendada também pelos manuais, que muitas vezes é limitado pela distância, né, que consegue ser feita a limpeza, tá? Então, às vezes pode ser, você pode encontrar manual recomendando a cada 100 metros, no máximo, a cada 90 metros, a cada 120 metros, né? Então, há uma distância máxima entre PVs também. Então, o PV sempre vai ter quando tiver rede, sempre vai ter quando tiver mudança de declividade, mudança de seção, né, de diâmetro, né? Sempre vai estar aqui nas esquinas, que vai receber drenagem de várias ruas ao mesmo tempo, então vai conectar essas drenagens, né? Então, o PV que ele é fundamental. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, de um detalhamento de PV, seria esse daqui, tá? Então, você passa na rua, você vê a tampa do PV, né? Você vê a tampa do PV, você vê aquelas tampas metálicas, né? Então, aquelas tampas de ferro, você vê aqui a tampa dele. Tá? Então, debaixo da tampa dele, você vai ter aqui essa parte aqui, ó, que é esse pescoço dele, né, que desce aqui nessa caixa, aqui, que é o nosso PV. Tá? Pode ser uma seção circular, quadrada, né, pode variar, pode ser de concreto, pode ser de alvenaria, como está nesse detalhe, né? Então, aqui, por exemplo, chega uma rede de drenagem do lado esquerdo, tá? E sai a rede de drenagem do lado direito. Ok? Então, o PV está conectando aqui essas duas drenagens, ao mesmo tempo que ele está conectando uma terceira rede aqui, ó, que está chegando no outro sentido, tá vendo? Então, ele vai ser esse ponto de encontro aqui, ó, das redes de drenagem, tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nesse PV aqui, ó, ele vai receber a drenagem dessa rua e ele vai receber também a drenagem dessa rua, porque essa rua está descendo para cá, né? Então, a água vai vir para cá também, vai entrar na boca coletora e vai para um PV. Por que tem dois PVs aqui próximos, né? Porque normalmente, pessoal, isso aqui é bem critério de projeto, tá? Mas não é recomendado você conectar mais de 4, 5 tubulações em um mesmo PV, tá? Vai virar uma peneira o PV. Ou então você faz um PV maior, né? Pode fazer um PV maior, tá? Outra opção é você fazer um PV intermediário. Então, por exemplo, ó, dessa rua aqui que a gente já viu, né? A água caiu aqui, vem para a sarjeta, da sarjeta vem para a boca coletora, da boca coletora vem para o ramal de ligação e chega nesse PV. Beleza, né? Então chegou no PV. Tá, essa rua aqui também, ó, a água está descendo pela sarjeta, vai ser engolida pelas bocas coletoras. Se eu pegar aqui essas duas redes, esses dois ramais, e ligar direto no PV, eu já vou ter aqui, ó, uma ligação, que é essa daqui, duas ligações, três ligações, quatro ligações, que seriam, se eu fosse ligar direto aqui, né, seria algo mais ou menos assim, né? Se eu fosse ligar direto, seria uma, duas, três, quatro. E ainda nesse PV vai sair uma rede de drenagem para cá, ó. Então teria 5 furos no PV, né? 5 ligações, tá? E muitos manuais de drenagem não vão recomendar isso daqui, tá? Então, você pode fazer um PV maior, né? Ou você pode fazer um PV intermediário, ou você pode fazer uma caixa de passagem. Tem algumas soluções, tá?
Nesse caso aqui, a gente está com um PV intermediário. Então, dessa rua aqui, por exemplo, ó, tá? A gente está jogando dessa boca coletora para esse PV, dessa boca coletora para esse PV. Beleza. O que vai acontecer aqui depois? Esse PV vai conectar com esse PV aqui, ó. Só que aí não vai vir mais duas tubulações, vai ser concentrado em uma só. Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3. Depois vai sair mais um tubo daqui, fica 4. Né? Então, acaba atendendo ali algumas recomendações dos manuais aí de órgãos também. Tá? Então, isso daqui depende muito da região, né? Às vezes faz um PV maior e acaba com a discussão, mas é uma solução também, ok? Então, por isso que tem um PV aqui próximo, tá? Então, olha só, dessa rua aqui, ó, tem a sarjeta, tem a boca coletora, joga nesse PV, beleza. Se eu for descendo aqui, o meu projeto, estou vendo que aqui a rua continua descendo com a sarjeta, vai chegar a outra esquina. Então, aí eu vou ter mais boca coletora, pegando a água aqui das sarjetas, jogando aqui no PV, tá? Dessa rua que também está descendo, ó, sarjeta, chega na boca coletora, joga no PV. Aí eu vou conectar os PVs aqui, tá? Esse PV vai continuar descendo água, até chegar aqui num cenário muito similar, e desse cenário similar, ele vai desaguar aqui no curso d'água, tá? Perceba que é importante aqui nos projetos a gente colocar aqui as descrições no PV, primeiro numerar os PVs, saber quantos PVs a gente vai ter no projeto, né? Até porque muitas planilhas ali de custo já tem o custo fechado para PV, padronizado, né? Então, se eu tiver 5 PVs, 10 PVs, a gente consegue custear isso daí rapidamente, né? Esse TN aqui é terreno natural, então é a cota do terreno natural, né, na minha rua aqui em cima, tá? Depois eu tenho aqui geratriz superior, né, da minha rede de drenagem, e geratriz inferior, tá? Então a parte superior da rede e a parte inferior da rede, tá? Então essas notações aqui elas são importantes no projeto, né, para que seja implantado corretamente aqui esses dispositivos. Então nessa etapa aqui a gente basicamente está alocando aqui as bocas coletoras, né? Só que olha só, desse PV aqui, ó, que está recebendo água dessa boca coletora e dessa aqui, como é que a água daqui vai chegar nesse PV aqui de baixo, né? Ela vai chegar como? Se eu conectar esse PV com uma rede de drenagem, aí ela vai chegar, ok? Então, nós vamos para outra etapa aqui da conexão da rede de drenagem. Então, olha só, aqui eu tenho o PV1, que vai conectar aqui, ó, com o meu PV2 através dessa rede de drenagem. E essa rede de drenagem aqui, ela tem uma declividade de 0,5%, que é essa declividade aqui da minha rua, desse trecho da rua. Ela tem um comprimento de 90 metros, e a gente nomeou ela como T12. Por que T12? Seria trecho 1 até quer dizer, a ligação no meu PV1 com o meu PV2. Então, é o meu trecho 1,2, né? Conecta o meu PV1 com o meu PV2, tá? Isso aqui também é bem comum de se utilizar. Falta ainda uma informação de projeto nessa rede, que é o quê? O diâmetro dessa rede, tá? Então, preciso ter esse diâmetro. Qual é o diâmetro da rede que vai passar aqui? Tá? Então, a gente vai ver mais para frente, como dimensionar o diâmetro e tudo mais, né? Para a gente acrescentar aqui no projeto, tá? Por enquanto, eu tenho essas informações, né? Que são da topografia, declividade e extensão da rede, tá? Ao mesmo tempo, então, olha só, que eu já liguei também, ó, esse meu PV com esse daqui, né? Então, já fiz a ligação. Aqui embaixo também, ó, liguei o meu PV2 com o meu PV3, aqui embaixo, tá? E o meu PV3 já desaguei lá no curso d'água, né? Com 30 metros aqui de rede, tá? Então, aqui, basicamente, eu incorporei as minhas redes de drenagem, conectando aqui os meus PVs, ok? Tenho as extensões, tenho as declividades, né? Tem a cota aqui de PV para PV, né? E algo muito importante, tá, pessoal? Recobrimento mínimo dessa rede, tá? É recomendado por diversos manuais 1 metro, no mínimo, tá? 1 metro no mínimo. O que seria esse recobrimento mínimo, né? Vamos voltar aqui nesse detalhe, por exemplo. Imagine que eu tenho essa rede aqui, ó, tá? Que é o meu trecho 1,2, por exemplo, né? Então, aqui é o meu PV2 e lá para a montante eu tinha o PV1, beleza. Então, essa distância aqui, não está na escala, né? Mas se eu pegar essa distância aqui, ó, teria que ser no mínimo 1 metro, tá? Então, aqui, ó, tem que ter no mínimo 1
metro, tá, de recobrimento. Tá? Então, de solo em cima da minha rede de drenagem, tá? No mínimo 1 metro, tá? Então, via de regra, os manuais vão indicar isso daqui. Por que essa indicação, pessoal? Porque olha só, lembrando aí das aulas de mecânica do solo, né? Se você tem uma carga sobre a superfície do solo, tá? Se tem ali um veículo, alguma coisa pesada sobre o solo, essa carga ela vai se dissipando conforme a profundidade, né, da minha estrutura. Então, na superfície tem uma carga bem elevada, conforme eu vou afundando ali as minhas camadas, essa carga vai se dissipando e chegando menor lá embaixo. Tá? Então, o que seria? Né? Seria a nossa tensão, né? A nossa tensão descarregada na nossa superfície. Conforme eu vou aumentando a área, essa tensão vai diminuindo. Tá? Então, por isso que eu não posso colocar a tubulação muito próximo da superfície, porque com a passagem de carga de veículos, pode chegar uma carga muito intensa na minha rede e gerar ali quebra de ponta de rede, pode gerar um desalinhamento da rede, pode danificar a nossa rede. Tá? Então, pelo menos 1 metro ali de recobrimento, tá? Obviamente que tem casos que não vai dar por algum motivo, você tem a possibilidade ainda de estruturar a sua rede, tá? Mas aí já é outros 500, né? Estruturar a sua rede para suportar aquela carga, né? Mas normalmente é trabalhar com um recobrimento mínimo de 1 metro, tá? Por isso que aqui nos nossos PVs aqui, ó, a gente já tem as cotas aqui também, ó, da geratriz superior e inferior. E olha só, o terreno natural está na 8665, a geratriz superior está na 85,65, 1 metro abaixo, tá? Aqui também, ó, 8670, 8570. Então, 1 metro de recobrimento, tá? Para as nossas redes de drenagem aqui, ok?